Eu vou mostrar essa manchete aqui do Valor Econômico, né, que me permite falar sobre, não é um editorial, mas um artigo que eu publico hoje no 247. Está aqui, ó. Mercado volta a questionar a autonomia da Petrobras, né? Mercado volta a questionar a autonomia da Petrobras. As ações da Petrobras caíram ontem, mesmo com esse aumento de ontem. Por quê? Porque o despresidente do Brasil, o inominável disse que semana passada que estava pensando em discutir, em rever a política de preços da Petrobras, etc, etc e tal. Ontem ele foi enquadrado, ele teve uma reunião com o Paulo Guedes, né, e com o Fernando Collor de Mello, e decidiu então aplicar esse aumento de 8,2% na gasolina e de 6,2% no diesel. Disse que ele não pode tabelar nada. O que isso prova? Isso prova que ele é um despresidente, que ele não governa nada. Quem governa o Brasil é o golpe de Estado. O golpe de Estado foi dado exatamente para mudar o modelo de exploração do petróleo no Brasil. Mas como assim? O golpe não foi dado porque rico não gostava de ver pobre andar de avião? Não. Isso é verdade, né? Tem muito rico que não gosta de ver pobre em avião, que, poxa, não pode chegar no aeroporto e falar, virou rodoviária. Mas o golpe foi dado no Brasil para mudar o modelo do petróleo. Vamos explicar mais uma vez. Eu já falei isso muitas vezes, mas vou repetir porque a gente tem que ser persistente. Bom, o Brasil fez a maior descoberta de petróleo do mundo. Para que seria usado o petróleo? O petróleo seria usado para, na verdade, alavancar um novo modelo de desenvolvimento no Brasil. Modelo de partilha, os recursos financiando educação, saúde, etc. e tal. Com o pré-sal, o Brasil também construiria várias novas refinarias ao redor do país. A Petrobras, como uma empresa integrada, ela poderia controlar toda a cadeia de produção, do poço de petróleo até a distribuição, mantendo um preço mais estável. A política de preços da Dilma ela não era uma política demagógica nem populista, era uma política de preços que ancorava o preço do petróleo ao mercado internacional e à taxa de câmbio. No entanto, o preço não subia todos os dias. A cada 3 meses você tinha um reajuste, para mais ou para menos. Por quê? Porque você não podia empurrar para a economia brasileira a volatilidade do petróleo. Então, por exemplo, houve lá um choque de preços porque o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Então a gasolina dobra de preço no Brasil imediatamente? Não. Né? Houve um ataque especulativo, a gasolina sobe da mesma maneira. Se o petróleo desaba, a gasolina afunda? Também não. Então você mantinha uma certa estabilidade. Por que eles queriam mudar esse modelo de petróleo? Por quê? Porque eles queriam retomar o modelo da Petrobras. A Petrobras era a ideia de privatizar a Petrobras já no governo do entreguista Fernando Henrique Cardoso, no final do seu governo. Ele renomeou a Petrobras, ele queria renomear, na verdade, para a Petrobras, porque dizia o seguinte, não, assim ela vai ficar mais alinhada com o fator internacional, com o mercado internacional, e eles tinham a ideia, privatizar a gente não consegue, mas a gente consegue privatizar os pedaços. Então você vende um dedo, você vende um anel, você vende um braço, você vende uma perna, e aí você mantém só a pele, só a casca da Petrobras, que é exatamente isso que está acontecendo. O governo Bolsonaro, ele é o governo dos sonhos do Fernando Henrique. Qual que era o grande projeto do Fernando Henrique Cardoso? Enterrar a Era Vargas. O que Getúlio Vargas representa? Petróleo, né? Petróleo, autonomia, soberania do Brasil. O Fernando Henrique Cardoso representa o oposto, o entreguismo. O Bolsonaro, na verdade, é o cara que melhor se presta a esse desmonte. Nenhum presidente é capaz de se eleger dizendo o seguinte, olha, gente, caminhoneiros, eu vou dobrar o preço do diesel. Caminhoneiros, eu vou ferrar todos vocês. Brasileiros, eu vou aumentar drasticamente o preço da gasolina. Ele se elege falando bobagem, dizendo que não vai ter gay na escola, que as meninas não vão abortar, etc. e tal, e as pessoas entram nessa estupidez. Aí o Bolsonaro, que fala um monte de bobagem, ele consegue executar o governo Fernando Henrique Cardoso. Essa é a lógica. Então ele chega, ele até tenta mudar. Quando ele percebe que esse projeto é destrutivo e impopular, na semana passada ele queria mudar. Ele queria chegar e falar o seguinte, não, veja bem, vamos rever os preços. Chegaram para ele falar assim, Bolsonaro, você não pode, cara, você é um funcionário do golpe de Estado. É isso que as pessoas não estão entendendo. Então, golpe contra Dilma, mudança no preço do petróleo, na política de preços. Prisão do Lula, mesma coisa, porque o Lula, se voltasse à presidência, retomaria um modelo de soberania. Né? Então, agora o que está em discussão é o seguinte, não se pode mexer na autonomia da Petrobras. Essa é a questão dramática do Brasil.
Valor traz essa notícia aqui, ó. Petrobras segue com defasagem após o reajuste, né? Então, mesmo com o reajuste de ontem, aliás, aplicado hoje, 8,2% na gasolina, aí vai aparecer Eliane Cantanhede. Poxa, a gasolina está R$5. Está R$5 porque você apoiou um golpe de Estado. Exatamente por isso. Quando estava R$2,80, apareceu uma louca num posto de gasolina lá, dando um chilique, né? Por quê? Porque era uma atriz contratada para fazer aquele fuzuê todo. Então, o que acontece? Mudam-se os preços. O Brasil tem a greve dos caminhoneiros em 2017, já no governo Temer, porque o Pedro Parente faz esse desastre total na economia brasileira, afunda. Os caminhoneiros estão ameaçando com uma nova greve, mas eles não entenderam, né? O problema não é porque o Bolsonaro não está dando aqui um subsídio aqui ou acolá. O problema é exatamente porque houve um golpe de Estado. Então, se você, minha amiga, meu amigo, tem um amigo caminhoneiro ou alguém que trabalha na área de transporte, faça com que ele compreenda, né? O preço dos combustíveis, o preço do diesel, ele é decorrência da derrubada da Dilma, da prisão do Lula, da ascensão do Bolsonaro, para que o Bolsonaro executasse o governo Fernando Henrique Cardoso impunemente. Bom, para quem tiver interesse nesse tema, eu publiquei um artigo aqui hoje. Peço a todos vocês que compartilhem. Peço desculpas mais uma vez a Simone por não ter compartilhado o Samba 247. O artigo é esse aqui, ó. Os caminhoneiros ainda não entenderam. Da prisão de Lula ao aumento do diesel, tudo se conecta. A gente tentou desenhar, para quem ainda não entendeu, sobre esse fato, né? Então, era isso que eu queria dizer agora nessa manhã, né? Estou dizendo aqui, então vou lá. Agora vou agradecer aos nossos... mais um fato. Moisés Souza está dizendo, ó, a Relan, a refinaria Landulfo Alves da Bahia, foi vendida ontem, a primeira refinaria do Brasil. Tudo isso também está ligado, é importante dizer. Aliás, os petroleiros estão dizendo que ela foi vendida pela metade do preço, né? Isso é roubalheira. Uma refinaria que valeria 3 bilhões de dólares, vendida por 1 bilhão de dólares, 1 bilhão e meio, para um fundo árabe, né? Então, essa é a grande história. Então, você pega o seguinte, o fundo árabe compra a refinaria por 1 bilhão e meio, que vale 3 bilhões, né? E aí, o seguinte, o que você faz? Você forma um monopólio privado no setor de combustíveis regional. Por que tinha que mudar a política de preço? Por quê? Para a exploração, a Shell, que quer comprar um posto do pré-sal, que quer ganhar um posto do pré-sal, ela quer pegar o petróleo, explorar e mandar e vender pelo mercado internacional. Isso facilita também na privatização das refinarias. No entanto, a Petrobras perde a capacidade de determinar o preço no Brasil. Esse modelo favorece o investidor internacional, o fundo árabe, e esfola os caminhoneiros, né? Tem aqui um idiota dizendo que o PT quebrou a Petrobras, ele está pagando a gasolina a R$5, né? O caminhoneiro que vem com esse discurso também agora não consegue mais botar arroz e feijão em casa, né? Essa é a realidade, né? E por que a Lava Jato nunca investigou o Fernando Henrique Cardoso, apesar do batom na cueca? Porque Lava Jato e PSDB fazem parte do mesmo projeto, a entrega do petróleo brasileiro. Então tá lá o artigo, quem quiser entender um pouco o que aconteceu no Brasil e continua acontecendo, inclusive continua transformando Bolsonaro num escravo do golpe, é exatamente isso, o golpe determinado pelas petroleiras.